Olá, meus caros, sejam bem-vindos então a mais um vídeo aqui no canal no YouTube. E no vídeo de hoje eu vou falar algo bem interessante para você, que é sobre a idade dos patriarcas do Antigo Testamento, dos patriarcas pré-diluvianos, que é uma pergunta muito comum que aparece aqui no meu, não apenas no meu canal no YouTube, mas também no Instagram, às vezes no e-mail. As pessoas de maneira comum perguntam sobre isso. Será que os patriarcas do Antigo Testamento viveram todo aquele tempo? Ou aquilo é uma datação metafórica? Eles contavam a idade de uma maneira diferente? O que isso quer dizer? Mas antes de responder isso, eu quero que vocês entendam a lógica desse texto sagrado. Quando nós pegamos ali o capítulo 5 de Gênesis, né? Pois é ali que está descrito todo os patriarcas, o resumo, vai sendo um resumo de cada um dos descendentes, desde Adão até Noé. Depois nós vamos encontrar de Noé até Abraão. Depois nós vamos encontrar lá no Evangelho de Lucas, capítulo 3, desde Adão até Jesus. Então nós vamos ver uma descendência que os hebreus tinham muito, né? Os hebreus é um povo que conhece a sua família, que conhece as suas origens, né? O povo judeu tem isso até hoje. Uma coisa que falta para nós cristãos, para os católicos, para todo mundo conhecer as origens das famílias. Quando nós, por exemplo, pegamos os livros de Neemias e Esdras, eles identificaram toda a linha das famílias de cada uma das tribos que foi para a Babilônia e que retornou depois para a região de Israel, que ajudaram a reconstruir Jerusalém, a reconstruir a muralha de Jerusalém. Então, dentro da história do povo hebreu, a importância da família ela é muito grande, você conhecer as suas origens. Então, aquilo que Lucas colocou ali é muito importante, porque nós temos dentro de Gênesis a descendência de Adão até Noé, depois de Noé até Abraão, depois nós vamos ver de Abraão até Davi e Davi até Jesus. Então, Lucas ele vai fazer este resumo de todo o Antigo Testamento até Cristo, como Cristo sendo aquele novo homem, fazendo a linha genealógica corretíssima. Então, a primeira coisa, meus caros, é que esses nomes eles são importantíssimos. Apesar de nós não darmos muita importância, quando lemos as Sagradas Escrituras, estes nomes, estas genealogias, elas têm uma referência, uma lógica importantíssima para mostrar uma tradição, uma linha histórica, um caminho correto em que o ensino e a educação espiritual passou. Ou seja, a fé de Noé, ela é uma fé que ela foi ensinada oralmente pelos seus antepassados. É uma fé que ela foi sendo passada de geração em geração nesse período pré-diluviano. E não havia necessidade de escrita porque os homens antigamente tinham uma memória muito melhor do que a nossa. E isso não era só no período pré-diluviano, essa memória ela também era melhor na antiguidade. Por exemplo, hoje, quem é que consegue declamar cantando todos os salmos? Os mártires conseguiam fazer isso. Hoje, quem é que consegue declamar a Eneida de Virgílio em latim, toda de memória, ou até mesmo em português? Quem consegue? Isso os romanos conseguiam. Quem hoje consegue declamar toda a poesia da Ilíada e da Odisseia de Homero, ou a Teogonia de Hesíodo? Quem é que conhece tudo de memória? Saber falar todas, versículo por versículo? Ninguém consegue. Quem é que hoje consegue falar todos os versículos do Pentateuco, ou seja, dos 5 primeiros livros da Bíblia, todos os versículos, todos os capítulos, falando exatamente, ponto por ponto? Os judeus, lá no tempo de Jesus, sabiam disso. Inclusive, o Bar Mitzvah era aquela festa quando o menino atingia 12 anos, ali, que ele tinha que se apresentar para o sacerdote e falar alguma parte das Sagradas Escrituras, e ele tinha que ali naquele momento declarar o versículo e o capítulo que o sacerdote pedia, ele tinha que
falar de memória e explicar os mishivas, ou seja, ter de memória as explicações dos mestres da lei sobre aquele capítulo. Ele tinha que saber tudo isso de cabeça. Quem é que sabe hoje um capítulo inteiro, um livro inteiro da Bíblia, capítulo até consegue, mas um livro inteiro da Bíblia, é exatamente como está escrito ali, palavra por palavra, vírgula por vírgula, e depois dizer, olha, segundo o Santo Padre tal, esse capítulo significa isso. Quem é que sabe? Não sabe. Então a memória, antigamente, ela era muito melhor trabalhada. E nós, com o passar do tempo, principalmente agora nesse mundo de tecnologia, a memória ela vem se diminuindo. Então, o que acontece? Não havia escrita naquele tempo porque não havia necessidade. Sabia-se tudo de memória. Mas quando Moisés escreveu o livro de Gênesis, o que ele queria dizer aqui? Ele queria explicar que a fé de Noé, a fé no Deus único, a fé no Deus verdadeiro, ela veio de Adão. E essa fé depois foi ensinada de Noé para os seus descendentes, para Sem, Cã e Jafé. E para os filhos de Sem, Cã e Jafé, ela foi ensinada novamente, passada para eles e chegou até Abraão. Ou seja, a fé no Deus verdadeiro não foi uma coisa criada do nada, uma coisa inventada por Abraão. Ela é uma fé que foi ensinada de geração em geração. E aqui, quando nós temos essa passagem, isso fica muito evidente, muito claro. Inclusive, eu coloquei aqui no livro História do Mundo Antigo e da Bíblia para Crianças, esse livro aqui que quem assinar o curso História do Mundo Antigo e da Bíblia vai receber este livro aqui em casa. Então, se você quer receber esse livro aqui, são apenas 100 vagas, porque só tem 100 livros no estoque. Clica no link que está aqui abaixo na bio, já faça a sua pré-inscrição. As inscrições vão ser no dia 11, tá? E nesse livro aqui, eu coloco uma tabela. Olha só que interessante essa tabela aqui, ó. É uma tabela que eu extraí da Bíblia do Dom Félix Torres Amati. E aqui, ó, você consegue ver toda a cronologia dos patriarcas até Abraão. Você consegue ver aqui o nascimento, a idade que gerou o primeiro filho e depois o que morreu. Aí, olha só que interessante. Veja ali, ó. Vamos pegar aqui Noé, tá? Vamos pegar aqui Noé. Deixa eu botar o dedo aqui, ó. Noé. Olha ali, Noé, 1056. Aí você vê lá Enós, ó. O terceiro filho ali, ó. O terceiro patriarca depois de Adão, Sete, Enós, ou seja, neto de Adão. Olha lá o ano que ele morreu, 1140. Ou seja, quando Noé nasceu, Enós estava vivo. Olha só que interessante isso. No ano que o Noé nasceu, 1056, Enós ainda estava vivo, porque Enós só vai morrer 90 anos depois, quase, 80 e poucos anos depois, quando 1140. Então, Enós viveu cerca de 905 anos, Adão 930, Sete 912, Matusalém 969. Por que essas idades são tão grandes? Primeiro, olha só que interessante isso. A fé de Noé, ela estava intimamente ligada à fé de Adão, à fé de Sete, à fé de Enós. Todos eles estavam juntos, eram uma família, por isso o patriarca. E aí você vê que interessante isso. Por que eles viviam tanto tempo? Muitos, por conta de toda aquela ideia naturalista, aquele pensamento, isso é impossível, Deus não pode ter agido assim, isso é uma contagem do tempo diferente, naquele tempo eles contavam o dia pelas fases da lua. Mentira! Erradíssimo, não tem nada a ver isso. Por quê? Porque quem escreveu o livro de Gênesis foi Moisés. E Moisés foi educado dentro da cultura egípcia. Então, todos os números de medidas, de datas, contagens de anos, né, que o Moisés coloca, ele seguiu aquilo que os egípcios ensinavam. Então, por exemplo, os egípcios, eles tinham a medida dos côvados. O que é um côvado? Um côvado é a medida do dedo maior até o cotovelo. Isso aqui é um côvado, tá? Um côvado. Então, ó,
Eles mediam umas coisas assim, 1 côvado, 2 côvados, 3 côvados, e tu vê lá a arca. A arca tinha 140 côvados, não sei o que, 10 côvados, a medida da arca da aliança era tanta, de tantos em tantos côvados, ou seja, eram as medidas que os hebreus conheciam de quando eles saíram do Egito. Então eles tinham essa medida. Côvado aí, eu não lembro exatamente, é cerca de 43 centímetros, alguns dizem 42,5 centímetros, mas é nesse ponto aí mais ou menos, tá? O que seria a medida de um côvado, menos de 50 centímetros. Então, tem aí a medida dos côvados. Então, eles usavam esses côvados. Inclusive, é por isso que nós sabemos o tamanho da Arca da Aliança, como era o tamanho da Arca de Noé, como era o tamanho da muralha de Jericó, enfim, tudo era contado, era medida em côvados. E qual era a medida de tempo que os egípcios usavam? Ora, os egípcios usavam a medida de tempo do calendário solar que os sumérios caldeus já tinham aprendido e desenvolvido. Inclusive, talvez você não saiba disso, mas o Flávio Joséfo, no livro A História do Povo Hebreu, ele coloca que o Arfaxad é um dos filhos de Sem, que de Arfaxad vai sair ali a origem até Abraão. Arfaxad, ele foi o grande pai, o grande conhecedor da astronomia depois do dilúvio. É muito interessante porque é de Arfaxad que vai sair o povo caldeu, o povo babilônico, de onde vai vir o primeiro calendário solar. E aí eles contavam os anos pelo ciclo do Sol. E cada ano tinha quantos dias? 365 dias. Só não tinha ano bissexto. Então os egípcios, eles adotaram a datação solar dos babilônicos. E eles passaram isso para o povo hebreu, porque o povo hebreu estava ali presente naquela educação. Então, todas as medidas que o Moisés usa, elas estão intimamente ligadas às medidas dos egípcios. Então, como é que ele ia usar se ele está usando os côvados, por que não ia usar a medida de tempo igual? Os egípcios contavam pela lua. Nada a ver. Na época, o calendário solar no Egito Antigo já veio 3.000 anos antes de Cristo. 3.000 anos antes de Cristo. Eles já contavam os anos com o calendário solar. Moisés vai ser escrito ali por volta do ano 1500 antes de Cristo. 1500, mais ou menos. Então, olha aí que interessante isso. É 1500, 1200, eu não vou lembrar agora exatamente, mas por volta do século XVI, século XV, XVI a.C. 1500, vamos dizer assim, de maneira mais geral. Enfim, então, vejam que essas datações, elas estão ligadas à cultura egípcia. E a cultura egípcia colocou isso. Então, pronto, já tem aqui um ponto final nesse ponto. Deus fez com que esses homens vivessem mais tempo. Agora, como esses homens viviam mais tempo? Aí a gente não se sabe. Não tem como saber por quê. Porque o mundo pré-diluviano era um mundo totalmente diferente do nosso. E aí, esse tema da cultura pré-diluviana, de como que era o mundo pré-diluviano, eu vou deixar para um próximo vídeo. A gente explica mais esses pontos. Podemos aí até falar de Atlântida e outras possíveis cidades que existiam antes do dilúvio, que ficaram na cultura antiga, como cidades que foram destruídas por grandes inundações. E a gente conversa isso no próximo vídeo. Certo, meus caros? Então, um abraço, Deus abençoe. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, deixar o seu like e se inscrever no canal. Deus abençoe.